Que bom que você está aqui. Hoje nós vamos falar sobre uma motivação que Cristo nos dá. É maravilhoso isso que Ele nos fala. E para isso eu vou ler ali um texto que está no livro de João, capítulo 16, versículo 1, que diz assim: E Jesus disse ainda: Eu digo isto para que vocês não abandonem a sua fé. Na sequência desse texto vai descrevendo algumas coisas difíceis pelas quais o cristão pode estar passando, vai passar, mas Jesus ele diz: não percam a fé, mantenham-se firmes na fé. Isso traz algo fantástico para a minha vida e eu aprendo muito com isso. Porque se Cristo ele nos diz para não perdermos a fé, significa que as adversidades e às vezes até o comodismo, as coisas fáceis na vida, todas as coisas vão tentar tirar a nossa fé, fazer com que nós não venhamos a acreditar, perder a esperança ou algo assim. Mas Jesus disse para nós não perdermos a fé. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo algo bem simples. Não importam as circunstâncias pelas quais eu passo, sejam boas, sejam ruins. A fé deve permanecer, a fé deve ser um alicerce na minha vida tão bem firmado que as coisas não abalem aquilo. É interessante porque quando nós vemos 1 Coríntios 13, que fala sobre a fé, a esperança e o amor, e o que mais firme é o amor, a fé é um dos 3 pilares. Das coisas podem passar, mas a fé tem que permanecer. A fé é um pilar, é um fundamento da vida cristã. Se nós olharmos para a vida cristã, nós precisamos da fé para nos mantermos na presença do Senhor. E o que é a fé? É acreditar, é crer. Então quando Cristo ele nos fala para crer, acreditar, nós vemos um texto que a palavra de Deus diz: creiam em Deus Pai e creiam também em mim. Quando nós temos a nossa fé firmada, nós acreditamos em Cristo. Se Cristo nos diz para vivermos dessa maneira, para amar o próximo, para renunciar a nós mesmos, se Cristo nos dá uma orientação, nós precisamos acreditar naquilo. Mas a Bíblia também diz lá em Tiago que a fé, acreditar no caso, sem ter uma ação, é uma fé morta. Ou seja, é só um defunto, é só um corpo sem vida. Uma fé, eu acredito em Deus, mas não vive aquilo que Deus nos orienta, é uma fé morta. É pior do que não acreditar. Então, quando nós acreditamos e nós passamos a viver aquilo, então nós podemos dizer que conhecemos o Senhor, que amamos o Senhor, que estamos ali pelo Senhor. Jesus Cristo ele nos diz: não percam a fé, permaneçam na fé, que a nossa fé seja inabalável. Ou seja, que nós venhamos a crer em Cristo a tal ponto de que tudo que a Bíblia nos orienta, nós vamos viver o melhor que nós conseguirmos, com a ajuda do Espírito Santo. E se nós nos posicionamos naquilo que cremos, todas as outras coisas, ideologias, pensamentos errados, desvalorização, desmotivação, isso tudo se torna irrelevante, porque a verdade é o que a palavra de Deus diz, a verdade é aquilo que Cristo nos orienta. Então nós passamos a viver a verdade de Cristo, e a verdade ela vai nos orientar. A partir do momento que nós cremos em Cristo e deixamos apenas de sermos meros espectadores e passamos a ser protagonistas, passamos a ser atuantes naquilo que acreditamos, nós passamos a exercer a nossa fé na prática, as coisas começam a mudar na nossa vida. Nós somos transformados. É aquele que ouve as minhas palavras e as obedece, é como o homem que constrói a casa na rocha, firme. Não vai ter nada que vai destruir, vai ser firme e forte. Nós queremos viver o Evangelho de Cristo de uma maneira a qual nós vamos ter a plenitude do Espírito em nossas vidas. Nós queremos as bênçãos de Deus, queremos acessar os milagres, as maravilhas que Deus tem para nós. Mas para isso nós precisamos ter fé, crer, esperar e viver aquilo que nós queremos.
aquilo que está nas Escrituras. Então, Jesus diz para mim e para ti: creia, creia, creia. Não perca a fé. Permaneça na fé, permaneça firme, que as outras coisas elas vão acontecer, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E só ama a Deus quem vive aquilo que acredita nele. Que Deus abençoe a sua vida. E se você tem alguém na sua mente que precisa ouvir essa mensagem, que precisa de ter sua fé fortalecida e firmada no Senhor, envie esse vídeo para essa pessoa. Deus te abençoe.